Olá, seja muito bem-vindo à cobertura especial da reunião do Federal Reserve, que está saindo o resultado agora, nesse momento. Então a gente já vai apresentar rapidinho nossos especialistas e já vamos acompanhar a repercussão no mercado. Do meu lado esquerdo está o Celson Plasto, estrategista-chefe da XP Investimentos, que vai analisar a decisão, os impactos nos investimentos e na economia. E do meu lado direito está nosso especialista em tape reading, o analista Alisson Correia, também da XP Investimentos, vai mostrar o movimento no fluxo para ver como é que o mercado vai reagir a notícia. Estamos aguardando já a decisão do Federal Reserve, já está saindo aqui na cobertura ao vivo. O Federal Reserve manteve os juros inalterados para junho. Os 6 votantes preferem uma... ainda está saindo também as projeções, né, ao longo de 2017 e 2018, reduziu a projeção de PIB de 2,2% para 2%. Já está saindo mais coisas aqui, vamos ver como é que está sendo a reação no Ibovespa também. Já conseguiu conectar aí, Alisson? Já se recuperando, vai apresentando uma melhora. Deixa eu já abrir então aqui o Home Broker. Já está mostrando recuperação, Celso? Já. É só passar um pouquinho, que é o seguinte, né? O Ibovespa sofreu muito agora nesse curto prazo, a partir vale a de pena mencionar isso. Para mostrar que foi impactado aqui agora, né? A princípio, assim, essa decisão do FONC já era esperada, do Fed, né, de não alteração, de manutenção. Pelos dados, né, saiu o payroll, o último payroll vieram uma criação só de 38 mil vagas, e a expectativa da Janet Yellen, né, tem que agora ver o discurso dela, é sempre assim, devemos aumentar juros com uma criação mensal de pelo menos 100 mil vagas. Tudo bem que a média é de 116 mil por ano, mas 116 mil por mês de média, desculpa. Mas a gente também não esperava que houvesse, né, nem o mercado, uma alteração da taxa de juros por lá por agora. A economia não está indo tão bem assim, a parte de salário real não está tendo um crescimento como se imaginava, e tanto é que foi revisado agora o PIB de 3,2, né, para 2,2 para 2, o anual, demonstrando que por lá não deve ter uma taxa, tem que esperar outros números, mas tão cedo uma elevação. E a gente foi impactado pela divulgação de matéria antiga, que foi divulgada em maio pelo Globo, pela Folha, da delação, né, do Sérgio Machado citando o Michel Temer. Até foi uma correria tirar vocês lá de cima, porque de repente o índice futuro mergulhou 1.000 pontos em 5 minutos, já recuperou tudo, voltou a cair, o mercado começou a mostrar forte volatilidade, tudo isso numa quarta-feira de reunião do FONC, de vencimento de opções do contrato de Ibovespa, e segunda-feira já teve vencimento de opções de Blue Chips, então tudo isso propiciou para um movimento de maior volatilidade. Nesse momento só... Como não abriu aí, Alisson, já vou mostrar aqui para você. O índice futuro já está subindo 0,78%. O dólar já voltou a operar em queda de 0,5% do dólar futuro. O índice futuro mostrando alta de 0,85%, um movimento bem forte, né? Na máxima do dia a gente estava em 49.390, já estamos voltando para perto dos 49 mil pontos. Na verdade, essa notícia política que saiu de uma forma, até que o Celso falou, isso aí já havia saído, na verdade, né? E o mercado acabou voltando bem, né? Isso acabou meio que atrapalhando um pouco os ânimos, porque em dia de Fed, geralmente o mercado costuma ficar flat, principalmente as horas que antecedem esse dado, né? Todo mundo espera, o mercado inteiro espera. E aí o que acontece? O dólar, ele vinha numa tendência de queda e o índice estava subindo mais de 1%, 1,30%, estava tudo tranquilo. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa. O mercado de dólar futuro entrou em leilão. O mercado subiu do 70, subiu para o 500, 30 pontos no mercado futuro é muita coisa. É muito dinheiro envolvido, fez nova máxima e depois acabou, né? A gente até brinca, sobe no boato, né? Cai no fato e enfim. O índice também, né? Índice futuro, caiu 1.000 pontos, recuperou, então agora acho que as coisas estão se acertando e como o Celson falou, em relação à taxa americana, nenhuma novidade. Você vê como o mercado fica realmente sensível, né? O gráfico de 1 minuto do Ibovespa mostrando gaps de mais de 100 pontos na hora da notícia antiga, né? Que acabou até afetando os mercados, mostrando como estava todo mundo muito sensível, e continua ainda muito sensível ao noticiário político, que acabou até ofuscando as novidades do Federal Reserve. Bom, Celso, a gente vai ter 3h30 o discurso da Janet Yellen. E qual a expectativa de vocês, a XP, como caso de análise e de projeções, como vocês estão olhando as expectativas de alta de juros do Federal Reserve? A gente tem até, na nossa cobertura ao vivo, colocou um gráfico da Bloomberg mostrando a evolução das projeções, que só tem uma projeção de alta acima, ou melhor, uma projeção acima de 50% de alta, ou seja, mais chance de subir juros do que de manter, só a partir de fevereiro do ano que vem, né? Até dezembro está
um pouco abaixo de 50%. Vocês estão enxergando altas ainda esse ano? Como é que vocês estão vendo o mercado? Sim, a nossa área macroeconômica enxerga alta por lá esse ano, mas eu acho que vai ser uma alta bem mais gradativa, né? Isso que foi interessante, né? Até a comunicação do Fed piorou bastante, né? No final do ano passado, todo mundo imaginava que teria alta esse ano, só teve em dezembro, não teve nenhuma alta esse ano, a gente chegou no meio do ano, né? Então a gente já começa, em julho vai ter, quando é que vai ser a próxima alta? Então depende dos dados sim, né, na parte de residência, a parte de housing deles e também da criação de empregos que a gente vai vendo. Teve uma melhora, mas não foi a melhora desejada por eles. E fora que eles avaliam sim, as pessoas eles não avaliam o externo, o exterior, não avaliam o problema na Europa, desaceleração na China. A gente está vendo isso, tem um referendo para acontecer no Reino Unido. Não vai tomar uma decisão desse tipo, podendo ter um problema do Reino Unido. A gente não acha que o Reino Unido sairá da União Europeia, mas você tem um evento no meio do caminho, que pode afetar, né, uma saída do Reino Unido, se a probabilidade menor, mas se vier a ocorrer, você abre espaço para a Itália, para uma Espanha, para uma Grécia, para Portugal. Aí é um risco que é difícil medir. O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com o euro? O que vai acontecer com o dólar? E aí a pulverização, né, da zona do euro, da União Europeia. Em outras palavras, o Federal Reserve não vai querer mudar a diretriz da política monetária, tendo todo esse impacto geopolítico né, que poderia trazer um retrocesso, né? Você voltar, qual é a moeda que vai ser utilizada? Quer dizer, o que a gente vai utilizar novamente de moeda? Obviamente, se fosse o euro alemão, seria uma moeda muito mais elevada do que a gente tem hoje no euro grego, digamos assim. Como é que seria esse médio? Será que seria nesse patamar, esse prêmio em relação ao dólar? E aí, imagina que o dólar perde, o euro fica, entre aspas, o novo euro fica muito mais barato, e aí a economia americana ela não fica, digamos assim, os produtos ficam mais caros, porque o dólar ficou mais caro frente ao mundo. E ainda se ele eleva juros, fica mais alto ainda. Então não faz, quer dizer, acho que pode esperar um pouco mais, se não tiver esse referendo, quer dizer, passando, né, a votação e pela manutenção na União Europeia, sim que eu acho que eles vão avaliar mais para frente. Só passando agora acho que para quem está acompanhando agora o mercado financeiro, né, não acompanha o dia a dia do Infomoney, talvez esteja chegando agora, queria que você explicasse, Celso, rapidinho, qual o grande impacto da alta de juros numa economia, na principal economia do mundo, como os Estados Unidos, Sim. qual o impacto direto nos investimentos do Brasil? Excelente pergunta. Até é importante ressaltar, né, que no Fed, aqui na declaração dele, que 6 membros do Fed esperam uma elevação de juros ainda esse ano, apenas versus um integrante em março. Então, em março, quer dizer, os 6 participantes, um esperava alta ainda esse ano. Agora, os 6 esperam alta ainda esse ano, é o que a gente falou. A gente espera alta esse ano, só que é difícil dizer quando elevará. O que é importante para falar essa pergunta, né, do Thiago Salomão em relação a impactos no Brasil e em outros países também? Hoje a gente tem diversos países com um juro real negativo. Se você botar dinheiro lá, você perde dinheiro, por incrível que pareça. É o caso do Japão, por exemplo. Nos Estados Unidos também, juros baixos. Para quê? Para incentivar ainda um crescimento econômico. É o caso da Europa com o Banco Central Europeu também. Eles compraram os títulos quando a gente viu os problemas de diversos países quebrados, foi o caso da Grécia, eles compraram esses títulos e aí sustentaram o crescimento, né, tentando melhorar o crescimento, injetando dinheiro, comprando títulos de diversos países com problema. Nesse caso dos Estados Unidos é simples. Hoje a gente tem uma liquidez por conta desses bancos centrais que injetaram muito dinheiro no mercado. Então busca-se, dado que o juro real tende a ser zero, negativo ou muito baixo, aquele negócio, assim, quando a gente abriu o escritório em Nova York, a gente transferiu alguns profissionais para lá, para os Estados Unidos. E aí esses profissionais, quando eles foram abrir conta em banco, eles falaram, olha, se eu deixar o dinheiro aqui, quanto é que me rende esse dinheiro? Não, se você deixar o dinheiro aqui, 0,20%. Ele é ao mês, ele não ao ano. Então você não deixa o dinheiro, deixar 0,20 ao ano, eu prefiro, cara, vou apostar em outra coisa, a verdade é essa. Então, os investidores falam assim, eu tenho que tomar risco, porque não vai rentabilizar previdência, qualquer investimento. 0,20 ao ano não rentabiliza nada. Então a busca foi por ativos de maior risco para tentar um maior retorno. O que acontece? Quando você eleva, né, a taxa de juros por lá, como é a economia considerada a economia mais segura, né, porque é AAA, seus títulos de dívida, não tem risco diferente do Brasil, de dar default, tudo isso, os investidores vão começar a buscar comprar os títulos americanos. E aí sobe-se o dólar, fortalece aquela moeda e há uma fuga de investidores de diversos países do mundo. Então, o impacto do Brasil é um dólar mais alto,
pela fuga de capital e também de outros investimentos por um investimento mais seguro que começa a ter uma rentabilidade, que suba 0,25 a 0,25 ao ano. Mas eu falei que quando você botava o dinheiro lá há 2, 3 anos atrás, era 0,20 ao ano. Essa rentabilidade jamais do que dobraria só numa mudança dessa. Então ninguém começa também um ciclo de alta e para. Tudo bem, teve em dezembro, mas normalmente não se para. Então isso atrai os investidores para lá, porque é um país mais seguro, um investimento mais seguro e também um dólar mais forte. É legal ter essa percepção de segurança. Até nessa semana aconteceu um evento histórico, né? Lá na Europa, o título de dívida alemão. Sim, primeira vez. Tendo rendimento negativo pela primeira vez. Em outras palavras, o cara está colocando dinheiro para garantir que vai perder pouco, né? Para mostrar bem não tem onde colocar. A percepção de risco, né? E aí quando você tem uma economia americana, onde um título norte-americano ele te dá algum rendimento, você fala, pô, eu vou para lá, por que eu vou ficar aqui? Isso acontece pela primeira vez na história, um título que é chamado Bund, né, B-U-N-D, que é um bond, né, um título alemão. Pela primeira vez, um título de 10 anos na história da Alemanha tem um rendimento negativo. A procura foi muito grande. Então ele passa a valer menos do que ele vai te entregar de retorno. Chega a ser absurdo. É difícil até de entender, né? Alguém botar dinheiro... Quase como eu quero perder por pouco, isso, né? E aqui a gente é 14,25. Alisson, eu queria que tivesse a tela funcionando para você mostrar que a correria, o movimento. Né? A correria acabou não dando certo. Por sorte, foi como você já tinha dito até antes de começar, que como era um evento muito esperado, pouco preço ia fazer. Né? A gente está vendo agora, desde que começou, o índice futuro estava subindo 0,8, agora está com uma alta de 0,6, está respeitando uma certa zona até de... Está bem educado, vamos dizer assim, não está tão histérico como em outras reuniões. O dólar também está caindo, aliás, agora na mesma variação percentual, né? O dólar caindo de 0,66, o futuro do Ibovespa subindo 0,66. Mas num dia como hoje, um cara que opera com base no tape reading, olhando o fluxo de ordens, como é que ele se prepara? Ele tem que operar ao longo do dia? Ele espera só os momentos que antecedem a reunião? Ou durante a reunião não é tão bom operar? Qual é o momento certo para um cara que usa tape reading? Então, eu acho que, independente de ser tape reading ou ser qualquer tipo de estratégia, o mais prudente, antes de um número tão importante, aguardado igual o payroll, por exemplo, é aguardado pelo mundo inteiro, não somos só nós que estamos aguardando, o mundo inteiro, todos os economistas, até para fazer projeções, né, administradores de renda, estão aguardando esses dados. Então, o mais prudente para nós que estamos fazendo especulação é estar zerado, aguardar, para ver se nós vamos ter alguma surpresa, algo que venha inesperado, que possa vir de uma forma inesperada ou não. Então a nossa postura é, de manhã nós operamos tranquilo, identificamos, a tendência estava clara do dólar, de queda, também igual o índice, igual a bolsa que teve vários dias de queda, hoje teve uma recuperação boa, o dólar estava no mesmo caminho, né? Depois de 3 altas consecutivas, ele começou a voltar um pouco hoje, foi bacana os movimentos que nós conseguimos ler, e aí de repente, né, sai essa notícia inesperada antes do número que acabou fazendo com que o mercado já não tivesse... Né? Parece que como se o número tivesse antecipado, os movimentos fortes aconteceram antes, saiu o dado que já era esperado, não teve alteração, agora o mercado começa a voltar para o seu preço justo. Né? Como a gente sempre fala, o mercado sempre volta para o seu preço justo, independente do que aconteça. Né? Muitas pessoas desesperadas lá, pô, agora explodiu o dólar, né? Teve gente até, pô, a Dilma vai voltar, né? O pessoal estava meio preocupado, né? Mas não, o mercado acalmou, beleza. Realmente foi essa notícia do Sérgio Machado e agora o mercado volta para sua tendência normal. Então, o problema do Brasil acaba sendo esse, né? Um evento tão esperado mundialmente falando, no campo da economia, acaba sendo ofuscado por uma notícia política que continua fazendo tanto preço. Eu levo isso sempre comigo, uma entrevista com, acho que foi um gestor do BTG Pactual, que falou que em um país onde o risco político afeta muito mais do que o risco econômico, as variáveis políticas afetam muito mais, é muito difícil você fazer qualquer investimento, seja de curto prazo, seja de longo prazo, né? Porque tem muitas variáveis exógenas que afetam o preço das ações de qualquer ativo. Concordo plenamente. A gente até... algumas palestras as pessoas perguntam, essas eleições nos Estados Unidos, o quanto podem afetar o mundo, o Brasil? E aí conversei com um gestor norte-americano e ele falou assim, olha, palavras dele, diferente da América Latina, onde você pode ter uma ruptura, uma mudança muito grande, o presidente aqui não tem tanto poder assim, ele depende do Congresso. Então, independente de ser republicano ou democrata, primeiro, que muitas ideias são parecidas, não é esquerda e direita. E segundo,
não tem muito como fazer muitas mudanças. Mesmo que o Trump fale tudo aquilo, o Congresso não deixa. O que a Hillary fala, que vou incentivar, vai ter bolsa, criação de bolsa, isso, aquilo. Fala, não dá, o Congresso não deixa. Então é diferente daqui. Aqui tem esse receio, na América Latina como um todo, tem esse receio de uma ruptura, de uma mudança, e o que ele pode fazer? É um poder muito grande. É o presidencialismo também de coalizão, até para a gente reavaliar esse tipo de sistema que a gente vive político, se é que não é hora de aproveitar e realizar uma reforma e mudar. Inclusive hoje de manhã eu estava num evento no Instituto Millennium, a Zeina Latif, economista-chefe aqui da XP, estava lá, e estava o Gustavo Loyola, e ele falou muito disso, do fracasso, entre aspas, do presidencialismo de coalizão daqui do Brasil, que muitos falam que a próxima eleição vai ser a primeira eleição sem financiamento via PJ, né, financiamento de empresas. Aí ele falou, eu ouso dizer que vai ser a primeira e a última, porque é impossível fazer isso, porque imagina como vai ser o gasto público, será que vai ser bem usado? Será que o gasto público vai ser usado só para isso? Enfim, é mais uma preocupação, né? Não é só uma mudança política, como tudo que acaba trazendo. O Brasil é uma variável completamente única, né? A gente consegue eleger um governo, seria de esquerda, que coloca um ministro completamente liberal, que seria o Levi. Se alia uma bancada completamente pragmática, que seria o PMDB, e acaba... Eu diria assim, até num lado bem diferente nesse sentido, a Argentina o peronismo, né, ele conseguia circular entre a esquerda e a direita, ele conseguiria ser extrema, por incrível que pareça, extrema esquerda como extrema direita, dependendo daquele momento. Aqui a gente não tem isso, pelo menos, os partidos são, mas tem isso, o partido entra, fala, vou fazer uma mudança, peraí, você vai contra tudo aquilo que você falou, estelionato eleitoral, mas é porque precisa fazer, não, mas aí a base aliada não te apoia, então é uma confusão danada ainda, precisa mudar, precisa rever muito essa parte. Mas ainda há diálogo, né? O problema é quando não tem. Não tem. Agora, só aproveitando o gancho político, Celso, você acha que a parte eleitoral americana, você acha que pode adiar a taxa de juros ou o possível aumento da taxa de juros, ou você acha que não tem... Não, totalmente independente. Você acha que realmente é independente, né? Acho que é independente. Não tem o Obama não vai influenciar na taxa de juros. Espera as eleições para depois... Não, né? Não acho que tenha nenhum impacto em relação a isso, não. Antes da última pergunta, só queria pontuar alguns pontos aqui do comunicado, que algumas justificativas, né? O ritmo de melhora do mercado de trabalho tem diminuído, enquanto o crescimento da atividade econômica parece ter chego. Afirmou o comunicado do FONC, e vai muito em linha de muita gente falando que provavelmente só deve ter uma alta nesse ano, até acho que até a afirmação, né, dos 6 acredito que vai subir esse ano, mas parece que é só uma vez, né? Não, temos tanta certeza que é uma vez só. A crítica é essa, a falta de indicação de quando será a alta de juros, porque eles se comunicavam muito bem. Está parecendo até o Banco Central brasileiro no final do ano passado, quando comunicou que poderia ter uma alta, depois não tem alta, quase queda. Então por lá também piorou a comunicação. Se tivesse mais uma semana, a reunião do Copom teria cortado os juros, não é verdade? Então assim, a comunicação está precisando melhorar, a gente já viu isso. Mas os dados de trabalho, como eu citei no início, né, o payroll, a criação de trabalho por lá veio fraca na última vez. Mesmo que tenha tido uma empresa que demitiu 31 profissionais, mesmo que você colocasse isso, veio bem abaixo das expectativas. E até com esses atentados, isso também afeta a economia, as empresas aéreas, isso afeta um pouco a economia. E em um lugar, né, a gente vai falar, a Flórida, que recebe turistas do mundo inteiro. Então, isso afeta também a economia. Para falar, não afeta nada, tem que só tomar um pouquinho de cuidado, eu sei que é pontual, mas isso pode gerar um alarmismo e um receio no país que recebe muitos turistas. Bom, para finalizar então, a gente vai ter o discurso da Ellen daqui 12 minutos. Não acredito que vai ter tanta novidade, porque acho que o comunicado foi bem claro em quanto que vai manter o juros. Sobe esse ano. Acho que já cortaram até a projeção de PIB, meio que sinalizando, justificando de manutenção da taxa no patamar atual, ou até elevando uma vez só. É boa notícia para a Bolsa isso? É boa notícia, já esperada, mas é boa notícia que por lá a economia suba juros, os Estados Unidos devem subir juros, mas de uma maneira mais gradual e lenta do que talvez se imaginava no final do ano passado. Bom, gostaria de agradecer a presença do Celso, do Alisson. Obrigado. Já deixo o convite para, em julho, se tudo der certo, a gente fazer a cobertura do payroll. Vai dar certo. O relatório de emprego que sai toda primeira sexta-feira do mês, 9h30 da manhã, o relatório de emprego dos Estados Unidos, que costuma fazer bastante preço e não sei se com a política monetária tão definida pode mexer tanto, mas acredito que pelo menos no mercado futuro mexe bastante, sempre né? Mexe, sempre tem uma especulação. É como a gente fala, o mercado sempre especula, né? Mas ele sempre retorna para o seu preço justo. Isso é fato. Acho que o movimento de 20 minutos antes de a gente entrar no ar mostrou bem, né? A especulação, o mercado mergulhar 1000 pontos e voltar depois
por causa de uma notícia até antiga, né? Já mostra bem isso. É até engraçado, porque várias vezes isso acontece e sai algum dado, aí o Celso entra na sala, mas o que saiu? Saiu isso? Não, mas não estou confirmado, então se não está confirmado pode ser que volte, sempre volta, entendeu? Mas não tem jeito. O fundamento é um só, entendeu? O fundamento é um só, claro, aí nós, pequenos investidores principalmente, tem que tomar todo cuidado do seu patrimônio. Mas o mercado, ele corrige no fato. Isso é histórico. Legal. Concordo, que vamos ver se a gente faz na sala. E aí consegue diretamente ver, lá da sala, aí vai ficar legal. Todo mundo lá, Isso. quase que uma bagunça, né? Pra ver o zoom que Só tem que... vamos ver se a gente consegue colocar uns pi quando o pessoal vê a bolsa mergulhando ou disparando, que eu sei que é difícil conter o vocabulário dos traders, né? Bom, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a cobertura do InfoMoney, a gente vai tentar fazer mais eventos ao vivo, assim, principalmente quando tiver algum evento importante no mercado. Até mais! Valeu.